Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חיינו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם נצאנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus eterno e poderoso, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. Nessas semanas, ó Pai querido, que nós temos passado, nós te agradecemos pela Tua santa providência, pelo Teu amor para com a nossa vida, ó Pai, mesmo que nós ainda não mereçamos, mas o Senhor continua nos amando e cuidando de nós, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, por podermos aprender do Senhor mais na Tua presença, ó Deus, e possamos estar aprendendo cada dia mais do Senhor, com a Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo, para nós continuarmos os estudos no livro de Êxodo, Shemot, que nós estamos estudando, na Parashá, ou porção, de número 21. Perdão, irmãos, no capítulo 21, né? Parashá é 18. Quem tem a Bíblia judaica, na Parashá 18, capítulo 21, versículo 1 de Êxodo, Shemot 21. Hoje nós vamos começar a parte, isso é nos dois sentidos, né? É a parte legal da Torá, nos dois sentidos. Tanto legal quanto legal meio de lei, e legal porque é divertido estudar a lei de Deus. Então, nós vamos começar a parte legal da Torá aqui, porque até agora nós vimos bastante história, coisas mais históricas, vimos o que aconteceu ali, encontros ali de Deus com Moisés, e agora nós vamos começar com a parte bem prática, que é do dia a dia mesmo, que é a parte que nós vamos utilizar de agora em diante, no nosso dia a dia, as regras que nós vamos viver ali, como nós devemos nos portar. Então, a Parashá número 18, ela tem por nome regras. Mishpatim, regras. Então diz assim o versículo 1, todos acharam? Estas são as Mishpatim, regras, que você lhes deve apresentar. Então começa várias regras aqui. Os irmãos deixem abertos a Bíblia e nós vamos acompanhar, porque é bastante. Então você acompanha comigo na Bíblia para a gente não ficar perdido. Porque aqui, até o capítulo 23, do 21 ao 23, são listagem de algumas regras que Deus passou ali para Moisés. E o capítulo 24 ali é o encontro de Deus ali com Moisés. Ele fala ali com Moisés, ele fala sobre a lei que ele deu, que é santa, e manda ali Moisés ensiná-la ao povo. Então nós vamos falar coisas bem práticas agora. É claro que vai ter lei
que era mais no contexto da época. Então não vai assim servir diretamente para o dia de hoje, mas a gente pode aprender com elas. Por exemplo, as leis de escravos. Não tem mais escravo, graças a Deus, hoje em dia. Mas na época existiam os escravos, ali na época. Então nós vamos ver como que Israel tratava os escravos, que é uma maneira bem diferente do que as outras nações tratavam os escravos. Até a palavra escravo gera calafrio muitos, né? Até porque o Brasil ele teve uma história muito feia de escravidão. A escravidão aqui no Brasil foi horrível mesmo. Era abuso total ali das pessoas, ali, dos negros que vinham ali da África. E para desmentir assim, alguns mitos que é criado também no Brasil, né? Os negros foram vendidos pelos negros. Os negros da África venderam os negros da África, que eram tribos ali rivais que acabavam ganhando uma da outra, daí ficavam como escravo, daí venderam ali para as partes do norte da África e de lá os portugueses compraram. Então foram os próprios negros que venderam os negros que foram escravos aqui no Brasil. Então não, a gente não pode nunca privilegiar um grupo do outro, assim, porque isso daqui é dito até meio politicamente incorreto falar, porque é os negros, né? Então não pode falar, né, que o negro vendeu o negro, né? Que o Zumbi, o grande libertador, né, do Quilombo dos Palmares, ele tinha escravos também, o Zumbi dos Palmares. Então esse tipo de coisa é meio proibido falar, assim, vamos dizer assim, no meio nosso hoje, na sociedade. Mas são verdades, então a gente nunca deve endeusificar nenhum grupo nenhum. Todo mundo é igual, perante Deus, perante a lei, todo mundo tem que ser igual mesmo. Os negros foram tratados cruelmente aqui no Brasil. E isso é uma dívida muito grande que nós temos com a raça, que todos nós carregamos, né? Pode falar, mas eu sou branco, né? Mas na minha família mesmo, tem negros na minha família. Então eu tenho sangue também negro. Todo mundo aqui praticamente tem sangue africano, porque se misturou muito aqui no Brasil. E tem sangue do mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, da mistura que teve. Mas foi uma escravidão muito ruim aqui no Brasil, na América também. Os índios ali, ó, os descendentes dos povos da América Espanhola, por exemplo, os descendentes dos maias, dos astecas, que é o povo que vem do Peru, da Bolívia, ali você vê que eles têm feição mesmo do povo ali. Esses povos foram escravizados também pelos espanhóis, e foi escravidão severa. Na época aqui, que eles estavam vivendo, nessa época aqui, era escravidão feia também. Não vou dizer que era boa, não. Os outros povos ali, toda uma escravidão pesada mesmo ali, impondo jugo pesado sobre os escravos, podendo fazer o que queria com eles. Aqui Deus falou, não, você não vai poder fazer o que quiser, não. Porque a escravidão em Israel não era principalmente, também nas outras nações era assim também, escravidão por dívida. Você vê até que na passagem lá de Eliseu, quando a mulher não tinha mais com o que pagar, daí fez o milagre lá do azeite multiplicar e tal, o que aconteceu com ela? Os filhos dela iam ser vendidos como escravos para pagar dívida. Iam ser como se fossem tomados, como se fosse hoje em dia, quando um oficial de justiça vem na casa para confiscar os bens para pagar dívida, só que seriam as pessoas, né, para serem escravos, né, seria meio assim, ali que iam chegar. Por isso que Deus abençoa ela e faz com que ela pague a dívida ali, para que os seus filhos não tenham que ser vendidos como escravos ali, para que ela pudesse pagar. Mas o escravo ali em Israel, ele tinha um tratamento ali, vamos dizer, especial ali por Deus, porque nas outras nações você podia fazer o que você quiser com seu escravo, podia bater até ele morrer, podia bater até ele ficar machucado seriamente. Aqui, se você fizesse isso, você era punido. Se você maltratasse seu escravo, você tem que tratá-lo bem. Corrigir, eles corrigiam sim, eu vou falar que não. Eles corrigiam seus escravos sim, seu escravo era muito vagabundo, eles corrigiam o escravo ali. Corrigiam até fisicamente, mas nunca podia machucar o escravo. Era como se fosse um corretivo mesmo, igual se dá em criança, né? Claro que devia ser mais forte, né? Mas se chegasse a machucar e dar sequela no escravo, o dono era punido pelo escravo. E se, por exemplo, o escravo quisesse casar o filho dele com uma escrava, ele tinha que tratar a escrava como filho, não mais como escravo. A gente vai ler aqui agora. Se, por exemplo, o dono queria casar com a escrava, ou vice-versa, é que geralmente era os donos mesmo, né, que casavam com as escravas. Ele tinha que tratar como esposa, não mais como escravo. Ela ganhava direitos de esposa, para que não houvesse o que Deus fala, injustiça no meu povo, para que todos fossem tratados. Então quem era escravo em Israel? Quem tinha escravidão por dívida e também quem era prisioneiro de guerra. Às vezes conseguiram conquistar um país, nessa época ainda não, porque Israel não tinha... talvez os amalequitas aqui, alguns deviam ser escravos ali,
Mas ali eles não tinham muitos, mas na época de Davi e Salomão, que eles tinham ganhado mais guerra, eles tinham mais escravos de guerra. E existia isso ali naquela época. Mas todos tinham que ter um tratamento especial aqui, ó. Versículo 2 fala assim: se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano ele será libertado sem pagar nada. Então tinha leis contra a escravidão lá em Israel. Não que Deus gostasse da escravidão, Deus não gosta da escravidão. Mas ele estabeleceu regras naquela sociedade que convivia com a escravidão para que pelo menos ninguém sofresse tanto. Então Deus falou assim, ó, um escravo, se fosse hebreu, ele trabalhava só 6 anos, que era escravidão por dívida. Só trabalhava 6 anos. No 7º ele era invariavelmente solto. A não ser que ele dissesse assim, ó, aqui, ó, no caso, no entanto, caso seu senhor lhe tenha dado uma mulher e ela tiver dado à luz filhos ou filhas, então a mulher e os filhos pertencerão ao senhor e ele sairá sozinho. Mesmo assim, se o escravo declarar: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado, ou seja, se o senhor dele tratasse bem ele, era comum na época também. As pessoas fiéis ele tratavam bem os seus escravos, então o escravo não queria nem ir embora, queria continuar ali, porque ali tem uma vida boa. E ó, Senhor, amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado. O Senhor deverá levá-los diante de Deus, e ali junto à porta ou ao batente o seu Senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida, mas por voluntário. Por isso que Davi fala para Deus: Senhor, fura minhas orelhas. Não é que ele queria pôr piercing. Davi, ele estava falando assim, ó, eu sou seu escravo, Senhor, para sempre, nunca vou sair da tua presença. Porque quando fala na Bíblia ali, é até interessante ele falar isso, assusta quem ouve pela primeira vez. Assim, que a nossa Bíblia traz, nós somos servos de Deus, né? A gente não tem orgulho de falar assim, eu sou servo de Deus, aquele é um servo, um homem servo de Deus, uma mulher serva de Deus. Servo nada mais é que um escravo, ali na Bíblia. Então, se eu falar eu sou servo de Deus, é a mesma coisa que falar que sou escravo de Deus, só que sou estranho por causa do nosso passado no Brasil. E né, o que a gente mais conhece escravidão, que é sofrimento. Mas não é para soar estranho, por quê? Porque o escravo ele tem direitos também, aqui em Israel. Fora podia até não ter, no Brasil não tinha direito mesmo. O dono fazia o que queria mesmo. Em outras nações também, mas em Israel o escravo tinha direitos. Então ele era uma pessoa também civil. Ele não era um objeto qualquer ali, que nem se fosse um boi, um burro ali, que era usado para o trabalho. Não, ele não era como um animal, ele era especial, ele era uma pessoa, ele era tratado diferente. Então o hebreu só trabalhava 6 anos, e se fosse um escravo estrangeiro, ele trabalhava até 49 anos, que é o 50º era o ano do jubileu. 49 anos assim, o jubileu ele ocorria naquela época. Se ele ocorreu quando o escravo tinha 7 anos de escravo, ele ia ser liberto do mesmo jeito. Então se ocorreu um ano depois que ele virou escravo, ele ia ser liberto do mesmo jeito. Então o máximo que podia ficar, o máximo era 49 anos. E daí a pessoa podia falar assim, ah não, mas eu vou contratar, né, depois que acabar o jubileu eu vou comprar escravo. Deus não deixava. Porque ali Deus aconselha, ali não faça esse negócio injusto, tanto com casa, né, porque as propriedades eram devolvidas. Propriedades que você perdeu por dívida, alguma coisa que você perdeu por dívida era devolvida no ano do jubileu. A gente vai estudar ele mais pra frente. Era devolvida para você ali. Então as pessoas pertinho, elas já pegavam e no primeiro ano depois do jubileu elas queriam fazer negócio. Deus falava não, espere mais ali, para vocês poderem fazer isso, para que ninguém fosse injusto em Israel. E o preço da propriedade tinha que ser ajustado conforme o tempo que faltava para o jubileu, porque senão ia enganar, né? E se colocasse o mesmo preço, faltasse 2 anos, ia perder ali todo aquele preço de uma pessoa que colocou o mesmo preço, só que faltando 40 anos para o jubileu. Ela usufruiu bem mais, então o preço tem que ser ajustado conforme chegaria o jubileu. Tudo isso era assim, para quê? Para que não houvesse injustiça. Deus não queria que houvesse injustiça. Se você prestar bem atenção mesmo aqui nessa palavra, você vai até ver uma semelhança muito grande com a nossa Constituição. Por quê? Porque muitos princípios da Constituição foi tirado daqui. Os princípios foram tirados da Bíblia, até porque o nosso país é um país católico. Um país de origem católica aqui, o Brasil. A primeira religião que houve aqui no Brasil é a religião católica. Então a Constituição do nosso país tem uma forte influência do cristianismo. Por isso que tem alguns princípios da Bíblia que existem até na lei do nosso país. Porque são princípios bons. Para que existe a lei? Para você viver bem. Para isso que existe a lei. Porque olha, uma coisa que nós aprendemos no direito, que o ser humano, só existe o direito para o ser humano a partir do momento que ele vive em sociedade.
viver sozinho não existe direito. Porque se você está na floresta, assim, não precisa ser floresta, um lugar afastado, que não tem ninguém, mora sozinho, igual o náufrago lá do filme. Precisa de alguma lei para ele? Se ele fizer qualquer coisa, vai atrapalhar alguém? Não. Então não precisa de lei, porque o direito é o quê? O direito é a partir do momento que você vive em sociedade. Porque a partir do momento que você vive em sociedade, as suas ações não afetam só você, elas vão afetar seu vizinho. Se você botar um som alto num lugar que só tem você, não vai atrapalhar ninguém. Agora bota o som alto do lado do seu vizinho lá para ver o que acontece. Vai atrapalhar o seu vizinho vai ficar irritado. Coloca uma música que ele não gosta lá, ele vai ficar irritado. Aí você interferiu no quê? No direito dele. Porque você vê que o direito ele só passa a existir, as leis e regras, quando existe sociedade. Sem sociedade só existe o direito individual, que é o direito mais, vamos por aqui, o relacionamento com Deus mesmo. Porque existe, né, o direito individual. Por exemplo, quando eu peco, se eu peco algo que não vai fazer mal para ninguém, vai fazer mal para mim, eu estou pecando do mesmo jeito. Só que isso é para quem tem um relacionamento com Deus. Agora, na sociedade não tem isso. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio para cada um. Então, a lei individual, vamos dizer assim, ela existe. Ela existe, a lei individual. Se eu estiver num lugar afastado sem ninguém e eu me drogar, eu, sei lá, fizer adorar um ídolo, né? Vamos parecer, eu tô sem ninguém, né? Porque prostituir não dá, né? Roubar não dá também, porque tem gente pra roubar, não tem gente pra prostituir. Então, sei lá, adorar um ídolo. Pego lá um toco de madeira, faço lá um ídolo e começo a adorar ele. É um pecado. Eu estou atrapalhando alguém? Não. Não estou atrapalhando ninguém. Mas eu estou cometendo um pecado também, que é com Deus. A diferença é que os pecados com Deus vão ser julgados pelo próprio Deus. Daí é cada pessoa que vai se apresentar perante o tribunal divino. Não vai poder escapar. Mesmo que fale que quer escapar, que não vai ter nada, não vai escapar. A gente sabe disso. Porque o tribunal de Deus vem aí. E a Bíblia fala que o homem irá tomar conta, né, irá prestar conta de toda a palavra ociosa que sair da sua boca, Eclesiastes diz. E a Bíblia toda fala que tudo que nós fizemos irá haver juízo no grande tribunal de Deus. Deus irá julgar. Agora o direito coletivo, o direito que atrapalha as outras pessoas, aí vai a sociedade própria. Deus manda ela garantir esse direito. Então Deus não vai garantir esse direito, ele fala como é esse direito, como tem que ser. E quem aplica é o homem. Imagina se Deus falasse para Moisés e Moisés não quisesse aplicar. Ia virar um caos a sociedade lá. Como era um caos as outras sociedades ali em volta. Era um caos também, porque não tinha direito. Na Mesopotâmia, vamos por assim, vários povos lá seguiam o código de Hammurabi, que a Bíblia também tem esse código de Hammurabi. Ela usou o princípio dele, a Torá, que é o olho por olho e dente por dente. A única lei que havia lá. Por que foi colocada essa lei? Porque as pessoas faziam o que queriam e não tinha punição. Então matava o vizinho, ninguém fazia nada. A partir do momento que eles viram que estava um caos na sociedade, esse Hammurabi, que era um legista da época lá, um dos primeiros legistas do mundo, inclusive, ele criou essa lei aí, ó, o código de Hammurabi, escrevendo numa pedra esse código aí. Olho por olho e dente por dente. Então pelo menos tem uma lei. A Bíblia até fala que na próxima página até cita essa lei. Olho por olho, dente por dente, mas no sentido da proporcionalidade. Esse vem a ideia da proporcionalidade que tem até no direito. O direito tem esse princípio da proporcionalidade. Por exemplo, se você der um soco em alguém, você vai ter menos punição do que alguém que matou a pessoa. Que é proporcional ao que você fez. Proporcional. Tem que ser proporcional a pena. Mesmo que a pena não seja a mesma, por exemplo, olho por olho, dente por dente ali, na época lá na Mesopotâmia era assim mesmo. Se um furasse o olho, ele tinha que deixar o olho dele ser furado. Se cortasse uma perna do outro, tinha que deixar a perna dele ser cortada. Era assim na Mesopotâmia ali na época. Mas o princípio da proporcionalidade fica até hoje. Esse princípio. Não de você pagar na mesma moeda, mas de você punir proporcionalmente. Então, por exemplo, um desvio é isso. Por que uma pessoa, às vezes, que não tem muito recurso, quando faz um crime, ela recebe uma punição lá, X. E uma pessoa que tem mais recursos, que é mais reconhecida, né, mais poder, ela recebe uma punição menor pelo mesmo crime. Isso aí está descumprindo o princípio da proporcionalidade. Porque tem que ser o mesmo para todos, não segundo a riqueza de cada um, mas segundo a gravidade do crime. Isso daí feriu. Então é que a Bíblia dá princípios para a sociedade. Aí você fala, não, o negócio meu não é com Torá, não. Isso aí é coisa de judeu. Não, a Torá ela dá princípio para a gente viver bem. Se não fosse ela, a gente não teria esses princípios.
falar, mas tem o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, as regras que tem lá foram todas baseadas. A Torá é a nossa Constituição. Elas foram baseadas de lá. A lei. O que Jesus falou lá? Quais são os mandamentos mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso daí resume a lei. Isso aí resume a lei. Mas de onde ele tirou isso? Foi na hora ali que foi inventado? Não. Ele tirou o quê? Da própria Torá. Da lei de Deus aqui. E essas são leis e regras. Você vê que vai ter regra aqui que é individual. Que é não adorar outros deuses é individual. Que é com Deus. Regras verticais. Não matar já é horizontal. É contra o seu próximo. Vai ter regras que são sociais. Que não vai ser a pessoa que vai cumprir, mas vai ter que ser o líder da comunidade que vai ter que cumprir. Tem regras aqui que são específicas para líderes. Então são específicas para sacerdotes. Eles têm regra especial. O sacerdote, por exemplo, tem uma regra especial que ele não poderia nem passar perto de um cadáver. Não poderia passar perto, até em Israel até hoje. Quando tem cemitérios antigos ali, que já fizeram cidade em cima, alguma coisa assim, eles deixam uma placa assim, ó, Kohanim, que é o sacerdote, né? Passem do outro lado da rua, que aqui tem um cemitério. Que até hoje eles respeitam essa regra, os sacerdotes, aqueles que têm a linhagem sacerdotal. Todo mundo tem que seguir essa regra? Não, o judeu normal passa normalmente ali. O judeu normal ele só não pode tocar no cadáver mesmo, o cadáver lá mesmo. Mas passar, por exemplo, em cima do cemitério ele pode. Agora o sacerdote já não. É uma regra que é só para ele, para a liderança. Tinha regras que eram só para os reis. Por exemplo, o rei ele tinha que ler perante o povo a lei uma vez por ano. É uma regra que era para ele ali. E tem regras especiais para cada um. Então, isso daqui não é só para a vida individual, é para a vida em sociedade. Porque a Bíblia, Deus ele não fez o homem para ser sozinho. Então, não deixava Adão sozinho lá para sempre, não fazia Eva. Ele fez o homem para viver o quê? Em sociedade. O homem precisa viver em sociedade. Se você sai da sociedade, o que acontece? Você fica maluco. Você vê até no famoso filme do Náufrago, acontece isso com ele. Ele fica anos ali fora de casa. Tem outros relatos, né? Tem, por exemplo, um livro do Gabriel Garcia Marques, chama Relato de um Náufrago. Foi baseado em história real ali. E você vê a loucura tomando conta da pessoa por muitos meses e meses e anos sem contato com outra pessoa. Ela começa a ficar maluca, a pessoa. Você vê no caso do filme lá, eu sei que o filme é ficção, mas é realmente aquilo que acontece. Ele estava tão solitário que ele pintou um rosto na bola de vôlei e começou a conversar com ela. Tão solitário que ele estava. A pessoa tira os parafusos da cabeça quando está fora da sociedade. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano foi feito para ficar em sociedade. As pessoas, uma frase muito boa que eu vi, não lembro até de quem, eu vi em algum livro, que é uma frase que diz assim, que as pessoas, elas machucam, mas o ser humano só é completo no outro. As pessoas machucam. Tem coisa boa das pessoas? Você tem também. Tem os dois, né? Mas você só se completa no outro. O ser humano nunca se completa sozinho. Por que existe o casamento? Por que existe a amizade? Por que existe esse relacionamento pais e filhos? Porque o ser humano não é para ficar sozinho. Porque tem os animais, por exemplo, tem animal que fica tranquilo sozinho. Tranquilo mesmo. Onça pintada, não tá nem aí com as outras onças pintadas. Elas ficam sozinhas. O macho encontra com ela ali só para reproduzir. Vai lá, reproduz, vai embora. A fêmea vai lá, cria o filhote uns meses, aí larga ele sozinho também para se virar. Então mandou lá também, passa 2 meses, a mãe chuta o filhotinho ali para ele viver a vida sozinho. E assim vai, a vida inteira sozinho. E ele sente necessidade do outro? Não sente, só na época da reprodução. Aí na época da reprodução ele quer encontrar com o sexo oposto para poder reproduzir. Mas fora isso, não tem necessidade nenhuma do outro. Agora tem as formigas, por exemplo. Você tirar uma formiga do formigueiro, ela não vive mais. Você pode dar comida para ela, você pode dar a melhor condição para ela, ela vai morrer. Ela meio que perde o sentido da existência dela. E ela morre. Por que ela morre? Né? Eu já até explicado isso. Porque o sentido delas morrer, delas quererem viver, vamos por assim, a vontade delas viver vem de feromônios que a rainha solta. Que é uns feromônios para quem não sabe, é uns cheirinhos ali que alteram comportamentos. Na gente tem, mas não afeta muito. Agora nos animais afeta muito o comportamento. Inclusive barata, que é cheirinho que você sente, é feromônio de agregação. Aquele cheirinho de barata que a gente fala, cheirinho de barata ali, tem barata aqui, né? Aquilo lá é o feromônio, que é uma mensagem que ela solta no ar, sabe?
eu estou aqui, venha aqui perto de mim. É uma mensagem que ela solta pro ar, que é para elas ficarem todas juntas. Porque as baratas elas são subsociais. Então elas vivem em sociedades ali. A comida que ela pega na sua casa, leva tudo pra ninhada dela lá. E é meio que uma ninhada coletiva lá, ninguém sabe quem é o pai nem mãe. Nasce e cria tudo junto lá. Igual as garças fazem. Cria tudo junto os filhotes. Mas cada um tem a necessidade. Tem os animais sociais, tem animais que não são sociais, como os pintados que eu dei o exemplo. Agora o ser humano é super social. A gente não é tão social que nem a formiga, por exemplo, porque a formiga que você tira ela morre. Né? A gente consegue até sobreviver, mas a mente não sobrevive. A nossa dependência não é tão física, é mais mental mesmo, a nossa dependência da sociedade. Pode escrever. Passou mais de 4 anos sozinho, no máximo, ficou louco. Ficou. Sempre fica. Tem veterano de guerra, igual veteranos da Segunda Guerra Japonesa, eles até vieram pro Brasil já. Eles morreram aqui no Brasil, se mataram. Ficaram loucos. Eles ficaram ali mais de 6 anos, acho, perdidos lá pro meio do deserto de Gobi, lá na Índia, lá, uns lugares aí que não tinha ninguém. E eles achavam que estava em guerra o mundo, ainda tinha acabado a guerra faz tempo já. Eles achavam que estava em guerra o mundo, eles voltaram ali achando que estava em guerra. E tinha família aqui no Brasil, que tinha migrado para trabalhar, vieram aqui, precisou ir pro sanatório. Aí não cuidaram direito e se mataram. Você vê como que altera a mente da pessoa ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho. Qual a primeira reação quando a gente se machuca? Ficar sozinho. Depressivo. Pessoa que fica depressiva. Qual a primeira reação? Se trancar no quarto. Isso daí gera o que nela? Mais depressão. Por quê? Porque ela perde contato com a sociedade. E ela se isola. Aquelas pessoas que são muito, muito viciadas em computador, que às vezes ficam no quarto o dia inteirinho ali no computador e não sai pra nada, né? Eu conheço gente assim. Que essa pessoa, ela fica o quê? Muito social. Ela não consegue conviver bem em sociedade. Ela não consegue conversar com outras pessoas. Ela não tem contato. Todo mundo precisa do contato. E o contato, ele não é sempre harmonioso. Ele pode ser meio abrasivo às vezes. Ele pode gerar tensão. Por isso que existem quem? As regras. Porque contato harmonioso é bom. O ser humano, para você ter uma ideia de como você se realiza no outro, eu vou invocar um sentimento seu que eu creio que todo mundo já teve. Se você não teve, você é malvado. Você não tem amor no coração se você não teve esse sentimento. Quando você ajuda uma pessoa, principalmente se é uma pessoa próxima de você, vem uma paz no nosso coração que não vem quando você faz uma coisa pra você. Sei lá, eu faço uma coisa que eu gosto. Eu fico feliz, fico. Mas quando eu faço outra pessoa ficar contente, nossa, me realizo. Creio que todo mundo é assim. Se você não for, você não é malvado. Você nunca fez bondade na vida. Você precisa ajudar alguém, né? Se você não teve essa sensação. Porque todo mundo que ajudou alguém, do jeito que for, sente isso. Por quê? Porque a gente se realiza no próximo. O casamento. O que é o casamento? Se uma pessoa casa pensando só nela mesma, você, vou casar porque outra pessoa vai ter que me satisfazer. Ela vai ter um casamento frustrado. Agora, se ela casa e fala assim, eu vou casar porque eu quero fazer o outro feliz. Porque eu tenho necessidade de fazer outra pessoa feliz. E ela, claro, tem que corresponder também, que senão fica desequilibrado. Então ela também tem a necessidade de fazer você feliz. É um casamento duradouro e feliz. Que uma pessoa que vai dar a necessidade, que vai sustentar uma outra. Agora um casamento baseado em egoísmo, o eu, é pra mim, tem que satisfazer eu, vai dar em fracasso. Porque é baseado em uma pessoa só. Não é baseado no próximo. Por isso que Jesus pregou muito sobre o amor ao próximo. Porque transforma a vida de qualquer um o amor ao próximo. E ele falou até mais, amar o seu inimigo. Daí transforma mais ainda a sua vida. Quais são todos os problemas que você tem na sua vida, social, as brigas que você teve com alguém, é tudo por falta de amor. Você pode prestar atenção e recapitular. É tudo por falta de amor. Os problemas que a gente tem com os outros. A não ser os problemas que a gente tem. Às vezes até os problemas que a gente tem com nós mesmos. Às vezes é falta de amor próprio até. De amor, porque tem gente que é triste, não se ama. Tem gente que não se ama. Isso daí é o pior tipo de pessoa, porque Jesus fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Se a pessoa não se ama, ela não vai amar os outros também. Ela até pode tentar amar os outros, mas ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir alcançar o nível desejado de amor que Deus quer. Ela tem que primeiro se amar. E daí você ama os outros também. Simultaneamente, não é uma coisa separada não é só eu amo eu, não. É narcisismo já. Eu amo eu e o próximo. Vai ter pessoa que fala, eu sou um bicho, não consigo nada, não sei o quê. Não
vai conseguir mesmo. Porque 90% do que a gente faz é motivação. Se você não está motivado, você não vai conseguir fazer nada. Eu, quando eu não gosto de uma matéria, eu tenho que estudar no dobro, que não entra na minha cabeça. Quando eu gosto, eu estudo uma vez e já vem. Quando eu gosto. Quando eu amo, é só de olhar, eu já vem já. Quando eu amo a matéria, assim. Tudo na sua vida precisa de motivação. Você vai com um emprego, se você não está motivado a quê? A ter um salário? Vamos supor que seu patrão fala assim, eu não vou mais te dar salário, você vai voltar lá? Seja sincero, eu não voltaria. Se você não vai mais ganhar dinheiro. Mas e os estudantes, né? Pobrezinhos estudantes universitários que tem que fazer estágio de graça, voluntário? Mas eles estão fazendo para quê? Porque se eles não fizerem, eles não vão ter experiência e no futuro ninguém vai querer eles. Tem que ter ali algo em troca, senão a gente não vai. Tem que ter a motivação. Tem pessoas, eu por exemplo, eu gosto muito que eu estudo, mas tem gente que estuda às vezes só porque, né, quer melhorar de vida. Então a pessoa não gosta muito do que estuda. Mas ela é motivada a estudar por quê? Porque ela quer melhorar de vida. Então ela quer ser uma engenheira. É difícil ser engenheiro, mas ela não gosta de matemática, mas ela quer ser engenheira. Então ela quer melhorar de vida. Então vai lá e motiva. Quando gosta da coisa, é melhor ainda. Né? E quanto mais você tem a motivação, melhor é. Então Deus coloca essas regras para a gente poder viver bem em sociedade. Então Ele coloca que se o escravo ele quiser continuar com o senhor dele, continua. Então daí tinha o sinal que era furar a sua orelha para indicar que ele escolheu ali ficar com o seu senhor. Para você ver se tinha isso, é porque existiam senhores bons de escravo. O Novo Testamento todo trata Deus como nosso Senhor. Viu a palavra Senhor? Senhor aparece em todas as Bíblias. Ali, a própria Bíblia judaica, né? A palavra Adonai, quando você chama Deus de Adonai, é meu Senhor, Adonai. Adon é Senhor, Adonai é meu Senhor. E na Bíblia, creio que na maioria das Bíblias, João Ferreira de Almeida, traz ali o Senhor em caixa alta, para indicar Deus. A gente pensa Senhor como na nossa sociedade hoje, né? Que a gente pensa Senhor só como chefe, assim, uma pessoa mais importante. Mas Senhor, Ele é dono do escravo mesmo. Então quando você chama Deus de Senhor, você está falando, Deus, eu sou teu escravo. Aí a gente já vem aquela imagem negativa do escravo, né, na cabeça da gente, de achar, então a gente faz tudo que Deus quer, a gente tem vontade própria, né? Já vem aquelas imagens negativas que a gente tem de anos de abuso da escravidão. Mas não é assim, Deus é nosso Senhor, nós somos seus escravos porque nós obedecemos a Ele. E o que o escravo é? Ele é sustentado pelo seu Senhor. Porque o escravo, assalariado, a diferença deles é a primeira ligação, porque o escravo ele não pode sair ele por qualquer motivo. O empregado já pode. E outra que difere é que o empregado, o patrão dá o recurso para ele e ele usa o recurso para sustentar. O escravo não, o escravo ele é sustentado pelo seu senhor. Você vê José. José era o que de Potifar? Escravo. E ele vivia mal? Potifar deixou ele sobre todas as coisas, né? Ele tinha tudo do bom e do melhor, ser escravo. Porque ele era o escravo mordomo, ele era o administrador. Mesmo sendo escravo, ele vivia do bom e do melhor. Então Deus ele quer dizer assim para você, que Ele vai te sustentar. Se você é o escravo de Deus, é que você fala lá, as pessoas vão entender errado, né? Você sempre entende errado porque vem aquela imagem negativa. Mas você nós somos escravos de Deus porque é Ele que nos sustenta. Ele não dá na nossa mão para a gente gastar, porque nem o filho pródigo, né? O filho pródigo foi dado para ele a herança e foi lá gastar. Agora quando ele estava na casa do pai, era o pai que sustentava, e assim é Deus conosco. A gente está na casa de Deus, Ele nos sustenta. E nós trabalhamos para Ele. Com certeza, se ficar parado, não recebe também. Vai ser o quê? Castigado quem fica parado. Então, o escravo que é inútil, né? Por isso que fala o servo inútil. Jesus está falando servo inútil. Acho que foi traduzido servo só para dar uma amenizada na palavra. Por causa daquilo que eu falei, da imagem negativa. Mas o que ele está falando é um escravo inútil. Um escravo inútil ali. O que o seu senhor faz? Já tira de tudo que ele tem ali. E o escravo bom, Deus coloca mais coisas ainda para ele tomar conta. Aí ele fala assim, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele está falando do quê? De escravos. De escravos aí na parábola. Então um escravo bom, ele tem mais coisas. José foi um escravo bom de Potifar. Ficou sobre todas as coisas. Então nós sendo escravos, bons escravos do Senhor, do nosso Senhor, né? Senhor, porque ele é o nosso dono. O Senhor quer dizer dono. Então você não quer mais ser escravo de Deus? Está livre. Ele deu essa liberdade para você. Não quero mais ser escravo de Deus. Então vai lá fora. Daí vai ser escravo do diabo. E aquele dono não é bom não.
O diabo não é um dono bom, não. Agora Deus é um bom dono. Deus, ele é o melhor dono de todos. E eu tenho orgulho de pertencer a Ele. Eu pertenço a Ele. Você pertence também? Amém? Você pertence a Deus também? Porque eu tenho orgulho de pertencer a Deus, porque Ele é um bom dono. Ele é o melhor dono de todos, né? Não tem comparação com Ele. Porque Ele sabe tratar direitinho conosco, para que nós vivamos bem. Ele só quer que a gente viva bem. Aí tem outras regras aqui que não vai dar tempo de falar muito sobre os escravos. Os irmãos marcam para ler depois também. Agora vem aqui no versículo 12, ó. Já a lei para controlar o ato das pessoas. Ó. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Se não foi premeditado, mas um ato de Deus, então ele designaria um lugar para onde ele poderá fugir. No entanto, se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. Ele está falando aqui, ó, o assassinato, ele está pegando assassinato em duas situações aqui. Primeira situação, que a pessoa quis matar. Então a pessoa planejou e foi lá e matou alguém. O que aconteceu com ela? Pena capital. Ali existia pena capital. Eu não vou entrar no âmbito de pena de morte aqui porque é mais complicado. Deveria ter um estudo mais separado para isso. Se a gente conseguir, a gente faz um aqui sobre pena de morte aqui na Bíblia. Porque é bem interessante também e é bem controverso também, gera muita polêmica, né? Esse tema da pena de morte. Mas era aplicado o quê? Que pena capital. Pena capital é o quê? A pior de todas, que é a morte. Na verdade, a pior coisa que pode acontecer com alguém é tortura, mas tortura é proibida. Qualquer um, pode ser o mais ruim do mundo. Tortura é proibida, está até na Constituição. Lá. Ninguém deve ser submetido à tortura. Ninguém, nem criminoso, nem ninguém. Nem estuprador, nem assassino, nem ninguém deve ser torturado. O máximo é o quê? A morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a pena de morte lá. Não nos Estados Unidos inteiro, porque os estados são muito independentes lá. Tem vários estados. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. A famosa cadeira elétrica de lá. A cadeira elétrica dos Estados Unidos, que é a pena de morte. Só que eles têm a pena de morte que dizem ser menos dolorosa, que é a injeção de cloreto de potássio na veia. Lá. Só que isso daí é doloroso sim, já se provou que é muito doloroso. Só que você não vê porque você morre depois. Você não vai perguntar pra ela, né? Depois que ela morreu já. Porque o cloreto de potássio, ele... Por que eles usam cloreto de potássio? Porque tem os... É um sal. O cloreto de potássio é um sal. Ele se dissocia no sangue nosso. Potássio e cloro, os íons ali. E quem usa esses íons? Os neurônios. O sistema nervoso, cérebro, medula, tudo aqui. E daí, o que esse medicamento, né, vamos dizer assim, essa droga, né? Que tudo que faz um efeito em você é droga. O café é droga também, ele faz efeito de já acordado você, é uma droga. E ali ele faz o efeito do que? Ele ativa todos os neurônios ao mesmo tempo. Então a pessoa morre com tetania, né? Tetania é quando todos os músculos ficam ativados. Né? Então ativa tudo e daí para o coração, para tudo de uma vez. Então deve ser bem doloroso, eu creio, né? Deve ser bem doloroso. E outra, que como ele ativa todos os neurônios, ele ativa quem também? A via da dor, né? A via da dor, que a gente tem várias vias, né? Tem via que é para sentir tato, tem via que é para sentir dor. A via que é para sentir dor ela é mais lerda. Deus fez ela mais lerda, que é quando você faz carinho lá. A via do tato chega mais rápido, por isso que alivia fazer carinho onde está batido, né? Porque a via da dor é mais lenta, os neurônios são mais lerdos para chegar no cérebro. Aí você sente primeiro o tato, né? Por isso que alivia fazer carinho. Mas ativa tudo de uma vez, né? Daí a pessoa morre. E aqui era executada a pessoa. Quando ela atacasse uma pessoa e causasse a morte premeditadamente, ou seja, ela queria causar a morte, ela quis matar a pessoa. Agora ele fala assim, se não for premeditado, mas um ato de Deus, ele não está falando aqui Deus ia mandar matar. Se fosse, por exemplo, sem querer, vamos dizer assim, sem querer. Se a pessoa não tivesse, porque quando é querendo a gente fala que é doloso, né? Porque dolo quer dizer culpa. Então é doloso porque a pessoa teve culpa, ela quis matar. Agora podia ser sem querer também. Sei lá, estavam os dois num lugar alto, esbarrou sem querer no outro. É que por provar isso é difícil, né? Tem que ter testemunhas para provar. E sem querer esbarrou, a pessoa caiu e morreu. Pode acontecer essas coisas. Deus já deixou claro que ó, você não vai executar ela, porque ela não quis fazer isso. O que você vai fazer? Isso a gente vai falar em outra porção também, que é as cidades de refúgio, que Deus ia mandar construir. Ela ia designar um lugar para onde ela pudesse fugir. Por quê? Imagina ele ficar lá perto da família de quem foi assassinado. Foi sem querer, não foi? Mas a família quer saber disso? Não vai querer saber, vai querer ir atrás também e matar muitas vezes. Então, para evitar esse tipo de confusão, então ele teria que fugir para uma cidade que seria designada para quem acontecesse isso mesmo. Que é a cidade de refúgio, que é dito.
Eles constroem lá com Josué, essas cidades de refúgio. Isso daí servia para isso. Olha o que mais era pena capital. Quando você vê na Bíblia pena capital, é porque o negócio era feio. Pena capital era os pecados mais feios que existiam ali. Porque quando a pena era multa, é pecado do mesmo jeito. A gente fala assim, não existe pecadinho, pecadão. Não existe pecadinho, pecadão contra a salvação. Isso não existe mesmo. Qualquer pecado leva-nos à condenação. Qualquer pecado nos deixa culpado. Agora, quanto à consequência, existe. Quanto à consequência, existe pecadinho, pecadão, sim. Consequência. Se você fizer uma mentirinha pequena, brincando, que não deve ser um pecado, ali, e você matar uma pessoa, qual vai ter maior consequência? Logicamente, vai ter mais consequência se matar uma pessoa. Tem muito mais consequência do que você fizer contar uma mentira assim, que vai ferir pouca gente, vamos dizer assim. O outro vai ser muito pior se chegar a matar uma pessoa. A consequência é pior. Os dois levam para o inferno? Levam. Todo pecado leva para o inferno. Então, pecadinho, pecadão, quanto a condenar, não tem mesmo. Agora, quanto a consequência, tem. E quando você vê na Torá aqui executado, é porque é ruim o pecado. É porque é pecadão, né? É porque é pecadão na Torá, quando você vê isso. Uma multa ali, um sacrifício ali, aí é porque o pecado tem menos consequências. Não é que ele não seja pecado também, ou seja um pior que o outro, não. Mas ele tem menos consequências para você. Menos consequências. Então, por exemplo, todo mundo peca. Agora, se você vê, por exemplo, você está com Jesus, mas todo mundo acaba pecando uma hora ou outra. Agora, por exemplo, uma coisa é você prostituir, cair em prostituição. Outra coisa é você ter um pecado ali do dia a dia, que você se arrepende. Claro, todo pecado a gente tem que se arrepender com Deus. Mas vamos pôr que você está com Deus já faz um tempo. A gente não está livre das tentações. Uma hora ou outra você vai caindo. É preferível que não caísse, mas a gente acaba caindo nas tentações do dia a dia. Mas uma coisa é você cair numa tentação de prostituição, de roubo, de assassinato, de adultério. Outra coisa é você cair numa tentação menor. Depois se arrepender com Deus. Isso é coisa diferente. Os pecados menores da nossa vida não fazem tanta consequência. E a gente tem que lavar eles também, né? A gente tem que procurar lavar tudo nosso. Toda sujeirinha a gente tem que estar lavando na nossa vida. Mas é preferível do que um adultério, uma prostituição. Isso não é justificativa também, né? Vou fazer porque é pouquinho, né? Pouquinho, daí vai piorando e fala que eu tô na mão de pouquinho, né? Pecadinho. Não, tô falando isso também. Não seja, vamos dizer assim, não seja mentiroso, né? Também para com Deus. A gente tem que tentar no máximo não pecar. Agora, muito mais consequência, por exemplo, vamos pôr um líder, assim, um líder famoso. A gente tem muitos casos assim. Um líder famoso, que todo mundo conhecia na região, até em televisão e tal, né? Vamos pôr um líder bem famoso ali. Ele, sei lá, sem querer deixou uma pessoa e falou uma coisa que magoou uma pessoa. Magoou uma pessoa ali. As pessoas vão ali ligar, tudo, mas depois passa, né? Agora, todo mundo ficou sabendo que ele adulterou. Nossa, todo mundo fica chocado. Você vê como os pecados têm forças diferentes. Quanto à consequência. Quanto a sujar a nossa vida, suja igual. Mas quanto à consequência, vai ter sim. Aqui que é então, quem atacar seu pai e sua mãe deve ser executado. Quem atacar seu pai e sua mãe. O pai e a mãe é uma figura muito respeitada na Bíblia. Tem que ser, né? Tem que ser uma figura muito respeitada. Mas não é também abuso de poder. Porque, por exemplo, a polícia é respeitada, né? Tem que ser, não tem? Eu concordo que a polícia tem que ser respeitada. Mas nesse caso que a polícia abusa do poder. Um delegado, ele tem que ser respeitado, ele é autoridade. Deve respeitar ele. Mas se ele abusar do poder, ele está errado também. Está abusando do poder, já é culpa dele aqui. Mas o pai e a mãe, ainda que eles... Vamos tirar que eles não abusem do poder, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter um respeito, do mesmo jeito. Meu pai não presta, não sei o que, minha mãe não presta e tal. Mas você tem que respeitar do mesmo jeito. Eu falo isso também porque eu tenho muitos conhecidos, né, que eu vejo xingando a própria mãe. Não é nem xingando a mãe do outro, é xingando a própria mãe, o próprio pai. Às vezes na frente de colega, às vezes para aparecer mesmo. Mas xinga ali a própria mãe e o próprio pai. Eu já vi muita gente fazer isso. A própria amaldiçoa ali. E o que acontecia? Quem ia atacar o seu pai e sua mãe, ou seja, levantar a mão contra o pai, para bater no pai. Isso daí era executado ali. Porque é respeito. Não se levanta a mão para o pai, como a mãe. Você não levanta, você nunca vai bater no pai.
e nem de uma mãe. Isso daí é respeito, era pena capital, ou seja, um pecadão, sabe? É um pecado muito horrível. Levantar a mão para agredir o pai e a mãe. Isso aí você tem que respeitar. Inclusive em Israel, olha só, aqui no versículo, no versículo 17 fala: quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe também vai ser executado. Inclusive, se seu pai e sua mãe faleceram, e você amaldiçoar seu pai e sua mãe que já morreram, em presença de mais de 2 testemunhas, ele é executado também. Então é até para respeitar o que é a memória. Isso que a lei oral é bem claro falar isso, a tradição oral. Que ali em Israel era assim: se seu pai e sua mãe já morreram, aí você amaldiçoa eles, já morreram. Você desrespeitou a memória deles, se tivesse 2 ou mais testemunhas ali que viram isso e contassem para o juiz, executado. Você era executado. Pra você ver que é uma coisa, o pai e a mãe devem ser uma figura de respeito na vida da gente, mesmo que ele não tenha sido um exemplo para você. Ah, meu pai não foi um exemplo para mim, minha mãe não foi um exemplo para mim. Não importa, você tem que respeitar a memória deles. Você tem que procurar respeitar e zelar pelo nome da sua família. Sua família, as pessoas não têm mais valor de família hoje. Hoje tá uma coisa, uma bagunça hoje. Hoje as pessoas nem ligam mais para manter família, não tô nem aí. Tô nem aí. Hoje tem filho à torta e direito, assim, não sabe nem como vai criar o filho. E não quer dar uma educação pro filho, sabe? Vai ir na vida aí, meu filho vai indo aqui, né? E assim vai, né? Não educa nada. Por quê? Porque a gente perdeu o valor de família. Porque a sociedade está perdendo. Nós não, né? Graças a Deus a igreja ainda tem valores de família. E transforma também as pessoas que muitas vezes vêm arrebentadas, porque às vezes a família não era estruturada, porque não tinha esses valores. A gente estrutura aqui na igreja. E a pessoa tem uma nova vida aqui com Deus. Mas se a gente não tiver valores de família, daí vai acarretar o quê? Uma reação em cadeia, né? Porque pensa só, eu tenho meu filho hoje, mas se você for pensar bem, Abraão, quantas pessoas ele era? Uma só, né? Aí, quantas ele deu origem? Milhares, milhões. A descendência dele era abençoada. Ele fez o quê? Ensinou o filho dele, que ensinou o outro filho. Aí foi o quê? Manteve uma linhagem abençoada. Jacó, por que Deus não deu para Esaú, deu para Jacó o direito de primogenitura? Porque Jacó era preparado, Esaú não. Ele tinha que levar o nome da família ali, na época. Tinha até a lei de levirato que era por causa disso também, para não se perder o nome da família. A lei de levirato, por exemplo, era quando alguém era casado, ali um homem era casado com uma mulher, e ele tivesse um irmão, e esse homem morresse. O irmão ele poderia assumir a mulher ali que era do irmão dele, para que mantivesse o nome do irmão dele ali na terra, para que mantivesse o nome da família. Ele poderia assumir a cunhada dele, né, vamos por assim. Ele podia assumir caso o irmão dele morresse, para continuar a linhagem do irmão, porque era muito importante a linhagem, a descendência, é muito importante. Não estou falando assim, não tem uma boa descendência, eu nem sei direito da minha família, por exemplo. Eu pesquisei até não consegui. É difícil achar informação de família aqui no Brasil, por exemplo. Eu sei da minha família por parte italiana que minha tia pesquisou muito, então eu sei lá a região que eu vim da Itália, tal, da minha família por parte de pai. Família por parte de mãe eu sei que é de Minas, só isso que eu sei. É de Minas Gerais, família da minha mãe. Não sei tanto sobre os nomes da minha família. Sou Godoy por parte de mãe e Zorzete por parte do meu pai. Zorzete eu sei que é da Itália, lá do norte da Itália. Mas muita coisa eu não sei. Então não é isso que eu estou querendo dizer, mas daqui pra frente na sua vida. Mesmo que sua família tenha histórico ruim, daqui pra frente você pode fazer uma nova história para ela. Não precisa continuar a história de fracasso da família, não. Vai em frente. Você vê os pais hoje querendo que os filhos melhorem, isso aí é o que? Ele tá tentando melhorar ali. A minha mãe, ela custeou meus estudos ali por toda a vida, trabalhando como faxineira ali nas escolas para eu poder ganhar bolsa. Trabalhou como cozinheiro já quando era pequeno para eu ganhar bolsa. Incentivava eu a fazer os concursos. Enfim, eu fui bolsista na vida inteira. E ela queria o quê? Que eu melhorasse a vida. Porque ela não teve a oportunidade que eu tive. Ela tinha que cuidar dos irmãos. Minha mãe tem 9 irmãos. Ela tinha que cuidar dos irmãos ali. Teve que sair da escola. Ali, o pai dela não deixou ela continuar ali. Tirou ela da escola para que ela pudesse cuidar dos irmãos. Não tem oportunidade. Mas ela quer que eu tenha agora. O filho dela. Ela quer que eu tenha minha irmã, ela quer que a minha irmã tenha também oportunidades. E a gente teve, eu aproveitei essa oportunidade. Ali, eu aumentei o nome da minha família agora. Da linhagem que eu tô ali.
Aumentei ali isso. E o pai fica o quê? Orgulhoso, né? Os pais ficam orgulhosos. Por quê? Porque a família tem esses valores. Então, respeitar a família é uma coisa muito grande para a nossa vida. Igual, por exemplo, eu até comentei com um amigo esses dias que o círculo familiar é um negócio sagrado. Então, até, por exemplo, por que o filho às vezes tem tanta vergonha da mãe e do pai? Porque para ele, mãe e pai é sagrado. Então, depende do que fala, depende do que faz, e que quebra essa aura, né? Essa aura sagrada disso. Então, o círculo familiar, irmãos, mãe e pai, é uma coisa sagrada. Na Bíblia, por exemplo, era permitido casamento entre primos, ali, se fosse de livre espontânea vontade, ali, os dois ali na idade certa, podiam casar primos até. A Isaac ali casou com a prima dele, ali. O José ali, que a gente viu na lei oral, casou com a sobrinha, né? Mas agora pai, mãe, irmãos, é sempre vetado ali no círculo familiar, porque é um lugar de respeito, é uma coisa sagrada. E a família é sagrada mesmo. Deus fez a família para ser sagrada. Deus começou o mundo fazendo uma família, fazendo Adão e Eva, que é a primeira família que existiu. Então, aqui falou outras vezes também, quem sequestrar alguém deverá ser executado, independentemente do fato da pessoa já ter sido vendida ou ainda permanecer em sua posse, porque na época era outros motivos que sequestravam, né? Hoje em dia sequestra para o ator famoso pagar fiança, pagar resgate. Né? Lá na época eles sequestravam para quê? Para vender como escravo. Eles sequestravam e vendiam a pessoa como escravo, né? É o que os irmãos acabaram fazendo com o próprio irmão José deles ali, vendendo como escravo. E daí se ganhava dinheiro, né? Vendendo o outro como escravo. Se duas pessoas lutarem, uma delas acertar a outra com uma pedra ou com um punho e a parte ferida não morrer, mas for confinada à sua cama, caso ela se recupere o suficiente para voltar a andar, mesmo que com uma bengala, o atacante será absolvido de qualquer responsabilidade, mas deverá compensá-la por sua perda de tempo e assumir a responsabilidade por seu tratamento até que a recuperação seja completa. Isso aqui tem na lei do Brasil também, que é você, por exemplo, que é o danos físicos e danos materiais e danos morais, que tem na lei do Brasil, indenização. Então, por exemplo, se uma pessoa briga com a outra e faz ela quebrar a perna, por exemplo, ela vai ter que pagar o que aqui no Brasil? O juiz manda pagar os danos físicos, que é o que? Internação no hospital, desde o táxi que ela pegou até chegar no hospital, até toda a internação que ela ficou lá, até todas as consultas que ela teve que ter até se recuperar, vai ter que ser pago. Além disso, tem o que? O dano moral que você causou para ela. Ela mancou, às vezes deu algum dano estético nela, que causou um dano psicológico nela, ali um trauma psicológico nela, tem que pagar danos morais. Então, dano físico geralmente é pouquinho, né? Pouquinho entre aspas, né? Porque o carro tá no hospital. Mas você paga lá, vamos ver, por uns 5 mil, por uma coisa leve, no hospital, do tratamento. Danos morais, 120 mil. Porque o dano moral é sempre maior. O dano moral quem decide é o juiz até, aqui no Brasil pelo menos. Quem decide é o juiz, então ele bota o valor ali que ele achar o mais justo ali, para que seja danos morais. Porque dano moral não tem comparação, né? Dano físico é fácil, só você comparar no mercado com o tal preço que já tá bom, né? Agora danos moral não tem com que se comparar, porque dano psicológico, então é sempre grandão. E aqui, ó, veio daqui. Esses princípios veio tudo da palavra de Deus aqui. Aqui, ó, se uma pessoa bater com severidade seu escravo, ou seu escravo com pau ou qualquer outra coisa, e o escravo, a escrava morrer, essa pessoa deverá ser punida lá, para não maltratar os seus escravos. Aqui fala da mulher grávida também, ó. Se as pessoas estiverem brigando e por acaso ferir uma mulher grávida, de modo tão severo que seu filho ainda não nascido morra, ou seja, faça ela abortar, ainda que não haja outro dano, deverá ser penalizado também. Ele pagar uma quantia fixa a ser fixado pelo marido ali da mulher, confirmado pelo juiz. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimador por queimador, ferido por ferido, contusão por contusão, que é o que a lei de Hammurabi aqui, o código de Hammurabi, que é dente, olho por olho, dente por dente, que é o princípio da proporcionalidade. Então, para pagar o tratamento segundo a necessidade que tinha ali. Agora, ó, leis até de convivência mesmo. Aqui continua falando, é só a pessoa golpear o olho do escravo, cegá-lo, a pessoa deverá deixar seu escravo livre com compensação ali. Que se causasse um dano físico ao escravo, você tinha que compensar ele com a liberdade, você era obrigado a libertar ele. Se você, sei lá, quebrasse um dente dele, fizesse algum dano nele. Aqui, ó, se um boi matar as chifradas, um homem ou uma mulher, mas é um animal, né? Um
Olha aqui, ó, deve ser apedrejado, sua carne não será comida, e o dono do boi será absolvido de qualquer responsabilidade, porque ele não teve culpa. Agora, se ele tiver culpa lá, entretanto, se o boi já estava acostumado a chifrar, ou seja, o dono já sabia que ele era bravo, e o dono tiver sido advertido, falar, ó, cuidado aí que seu boi que ele é bravo. Mas não houver prendido o boi, de modo que ele se solta, ele mata o homem, aí quem pagava não era o boi, era o dono do boi, porque você tinha responsabilidade. Você fala assim, ó, seu touro aí é bravo, prende ele, senão ele vai acabar matando alguém. Daí a pessoa, ah não vou prender não. Daí o touro escapasse ali e matasse alguém, do dono, porque sabia já. Agora se o boi sempre foi mansinho, sei lá, invocou no dia lá. Invocou no dia de chifrar alguém, mas o dono ele não era assim antes, daí o dono não vai pagar. Mas o boi era sacrificado ali, ele não podia comer a carne dele, porque era profano. Se alguém remover a cobertura de uma cisterna ou cavar uma cisterna e não cobri-la, e um boi ou um jumento carnela, o dono da cisterna deverá indenizar o proprietário do animal, e o animal será dele. Então, até coisa simples. Né? Cisterna é poço, né? Então se você deixasse um poço ali, cobrisse ele mal coberto ali, né? Por assim, põe um paninho para cobrir o poço lá e alguém caía no poço. Um animal, né? Geralmente a pessoa ia tomar cuidado, mas o animal acabava caindo, porque o animal não tem muita inteligência. Aí lá o burrinho caía lá, então a pessoa tinha que indenizar o dono do burro ali que pagava. Isso é tudo aí a gente vive hoje em dia. Se você fizer essas coisas, você vai viver na justiça a mesma coisa. Você vai pagar lá. Aqui fala do boi também, né? Daí fala de roubar os bois também. Daí você deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então você restituía o que você roubava 4 vezes mais, 5 vezes mais. Imagina se os ladrões hoje tivessem fazer isso. Roubar lá e restituir 5 vezes mais para você. Eles vão pensar 10 vezes antes de roubar. Aí, rouba e depois fica lá doimendo e pessoal. Fica lá um pouquinho e depois vai embora, né? Faz as coisas e depois acaba nisso, né? É o que a gente mais vê, né? A injustiça com isso. Mas se tivesse feito essa regra, por exemplo, o ladrão tinha que, nem que tivesse que trabalhar lá só para pagar isso, mas pagar lá 5 vezes a mais, 4 vezes a mais que o duplicado, ele ia pensar 10 vezes antes de fazer isso. Agora vai falar do que? Agora vai falar de defesa, autodefesa, legítima defesa agora. Se um ladrão for pego enquanto arrombava uma casa e for ferido e morrer, não se trata de assassinato, é o que? Legítima defesa. Tava lá entrando na sua casa lá, pra te roubar, e você viu ele lá roubando, tava um perigo, o ladrão não vai sozinho, né? Ele não vai só com os punhos dele. Ele levava espada, faca, e tentava te matar e na briga você acabava matando ele, não é assassinato, é legítima defesa. Então nesse caso pode. Por isso que eu falei, os 10 mandamentos são a Constituição. E dela deriva as leis, os detalhes. Então um detalhe que é dado aqui é a legítima defesa. Então, por exemplo, se alguém tá lá com a sua família, tá com a sua esposa, e vem um ladrão ali e coloca uma arma na cabeça da sua esposa, quer matar ela e você tem uma arma ali, não tá vendo? Se você matar ele, será porque é legítima defesa. Se você está legitimado a fazer isso. Agora, por exemplo, você vê o ladrão, quando o ladrão fugia da sua casa, você vê que até a lei brasileira pegou tudo. Aqui no Brasil também, se passou do seu portão, você não pode mais matar. Aqui no Brasil. Então, sei lá, o ladrão pulou para fora do portão, você pega a espingarda lá e dá um tiro nele e mata, você está errado daí, você que está errado. Você podia ter deixado ele fugir com vida. Agora, se ele está ameaçando você lá dentro, você está com risco de vida, daí você poderia, seria legítimo isso. A legitimidade disso, você está se defendendo. Se alguém te ataca, não vai falar, eu não vou cumprir a lei, vou deixar matar ele. Não, você tem que se defender. Se você tiver medo de se defender e acabar matando, para poder poupar a sua vida ou a vida de alguém que esteja ali, isso é legítima defesa, isso é permitido. Por qualquer lei, né? Qualquer lei que se presta, né? Lei que não presta não faz isso, mas qualquer lei que se presta permite a legítima defesa. No Brasil eu não sei como que é não, porque eu vi esses dias eu vi a notícia de um senhor que ele tinha um estabelecimento, acho que, não sei se era São Paulo ou outra cidade, e entrou um ladrão lá e quis matar o filho dele, ele tinha um revólver lá, matou o ladrão. Quem foi preso foi o senhor. Eu não entendi muito isso. Quem acabou sendo preso foi ele, por salvar o filho dele, que ia ser morto pelo ladrão. Então tem certas coisas que a gente vê, a lei tá aí, mas não aplica, então por que adianta ter a lei se não aplica? E outras leis também aqui, ó. Tem a só a pessoa fizer o campo,
e tacar fogo lá, a pessoa vai ter que restituir. É o princípio aí de restituição. Se uma pessoa confiar ao seu próximo dinheiro ou bens, eles foram roubados da pessoa que foram confiados, se o ladrão for encontrado, deverá pagar em dobro. No entanto, se o ladrão não for encontrado, a pessoa a quem foram confiados deverá afirmar diante de Deus que não se apropriou dos bens. Em caso de disputa sobre a propriedade, um boi, jumento, mesmo qualquer item perdido, quando uma pessoa diz isto é meu, as duas partes devem comparecer diante de Deus. E a parte que Deus condenar deverá pagar a outra em dobro. Quando tiver essas disputas aí, às vezes eles resolviam diretamente com Deus, quando era difícil de resolver o caso. Não sei se os irmãos já ouviram falar, acho que eu já devo ter falado aqui no ano passado, do Urim e Tumim. O Urim e Tumim eram as duas pedras usadas pelo sacerdote para fazer decisão difícil. Era como se fosse um sim ou não. E quando a decisão era muito difícil, eles usavam o Urim e Tumim como último recurso. Eles oravam a Deus e a decisão que desse ali era a decisão tomada como a decisão de Deus. Ali para isso. Então tinha caso que tinha que ser com Deus, não sabia quem era quem, aí levava diante de Deus. Você vê que ali é caso diferente, né? Deus se manifestava na sua Shekhinah, a gente viu semana passada como que era. Ali era direto ali com Deus. Hoje em dia não se dá mais isso, que a gente não vive mais nessa glória que tinha ali. Quem dera nós vivêssemos, né? Nessa glória que Deus se revelava ali para todo Israel. Não teve momento da história que esse Deus se revelou mais. Então aqui está, se você confiar ao seu próximo, né? Restituição por isso, né? Não vai dar tempo de falar tudo. Mas olha aqui, ó, também, ó, sobre estupro também fala aqui, ó. Se o homem seduzir uma virgem que não está prometida em casamento, dormir com ela, ele deverá pagar pelo dote e ela será sua mulher. Entretanto, caso o pai da virgem se recusa a dá-la ao homem, ele deverá pagar a suma equivalente ao dote das virgens, que é o mais caro, né? O dote das virgens. Isso aqui, ó, ele seduziu a mulher. Não estuprou, porque a pena de estupro era o que na Bíblia? Morte. A pena capital também. Se o homem estuprasse outra mulher, ele ia ser morto. Agora aqui ele seduziu, ou seja, ela aceitou a tentação. Ela aceitou a tentação lá e eles o que? Fornicaram. É o sexo antes do casamento, eles não eram casados. Então daí ele tem que assumir o casamento com ela aqui. Ele teria que assumir esse casamento com ela. Entretanto, se o pai dela falar assim, um cafajeste, não quero dar minha filha para você. Daí ele teria que pagar o dote, porque ele tirou a virgindade dela. Ele pagava o dote ao pai. Você vê que a culpa era dos dois, não era só a culpa do homem não. A menina também tinha a culpa, que é a fornicação. Né? Ele seduziu ela, seduziu. Quando alguém é seduzido, não é obrigado. Quando alguém é seduzido é porque cai em tentação. Então não é caso de obrigação aqui não. Aqui no feiticeira, né? Você não deve permitir que uma feiticeira viva, porque era totalmente proibida a idolatria, porque é um pecado gravíssimo perante Deus. Aqui, ó, quem manter relações sexuais com um animal deverá ser executado também, que é a zoofilia. A zoofilia, a gente fala aqui que não está acostumado a ver esse tipo de coisa, mas pro Brasilzão fora aí vai ver as notícias pra você ver. Tem até lugar, tem prostíbulo de animal no Brasil, pra você ter ideia. A Polícia Federal já fechou vários, né? Prostíbulos de animais, fazenda que cria animal para prostituição, pra você ter uma ideia. Isso existe, mano. Até uma curiosidade, né? Existe a internet que a gente acessa é chamada de Surface Web, que ela é a web de superfície, ou seja, aquilo que a gente acessa aqui é Facebook, Google, né? Yahoo, Bing, né? A internet que a gente está acostumado, né? Os sites .com.br, .org.net, esse tipo de coisa assim, ela é chamada de Surface Web, mas ela não é a internet inteira. Ela é a internet indexada, ou seja, você pode achar ela pelos motores de busca, Google, Yahoo, Bing. Tem uma parte da internet que é mais de 90% dela, que chama Deep Web. Deep Web é a parte da internet que não está indexada no motor de busca. Então você nunca vai achar um site da Deep Web no Google. E a Deep Web, ela, como não tem lei lá, porque a lei da Surface Web, você colocar uma coisa que não é seu, o direito autoral já vai lá rapidinho. Se eu vou ouvir uma música no YouTube lá, daí tá, essa faixa foi retirada por motivo de violação do direito autoral. Agora na Deep Web não acontece isso, porque lá é meio por baixo dos panos. Para você entrar no site da Deep Web, você tem que saber o endereço dele. Quando eu quero entrar num site, eu digito no Google. O Google acha para mim. Agora lá você tem que achar. E é uns endereços gigantes. Endereço gigante, você precisa de navegador próprio. Tem um risco altíssimo de hacker entrar no seu computador, porque lá é gente esperta, só que sabe mexer, né? Que vai lá. Eu não mexo porque eu não quero acabar com o meu computador, mas eu tenho vontade lá. Porque tem livros raros. Tem muitos livros raros lá. E lá, como não tem lei, acaba rolando
muita coisa errada também. Então lá, por exemplo, você pode contratar assassino de aluguel, sites de contratar assassino de aluguel. Lá você pode comprar droga pela internet. Lá você pode ter acesso a pedofilia, que na Surface Web não é permitido. Lá tem canibalismo, tem de tudo lá. Tem de tudo lá. Tem coisa boa também, tem site de vídeos raros, antigos, tem documentos históricos que você não acha em lugar nenhum. Tem livro de faculdade, né, que é o meu interesse, né? Que às vezes a gente não acha. E todo mundo pegou na biblioteca. Lá tem, todos lá para baixar. Tem coisa boa, também tem fóruns lá que não tem. Tem fórum lá que é só de biólogo, né? Ele vai para discutir assuntos de biologia. Mas tem coisa ruim também. E para vocês verem que tá aí, mas a gente não vê porque tá escondido. Se você der uma passadinha na Deep Web, você já acha. Pedofilia é facinho lá. Loja de arma, o que você quiser. Arma, droga. Inclusive eles vendem pessoas pela Deep Web. Eles vendem pessoas. Tem pessoas lá que... eu não vou falar porque é bem pesado, né? Certas coisas que acontecem lá, mas se quiser saber, conversa comigo depois. Se tiver estômago, porque tem coisas bem pesadas lá que acontecem. Venda de pessoa para prostituição. Sabe aqueles índiozinhos, aquelas indiazinhas que sobem na Amazônia? Vai para lá. Vai para vender elas pela internet. E paga lá $100 mil lá. Pela uma índiazinha que pegar na Amazônia para poder virar escravo sexual de alguém, de algum rico aí pelo mundo afora. E tem muito disso aí. Tem, inclusive experimento com pessoas, é coisa de louco lá. E zoofilia também, tem solta lá também. É lá que acharam, né? Lá que a Polícia Federal achou muita fazenda lá disso, porque lá que eles têm os sites, né? Os sites para divulgar essas coisas aí. E acaba tendo todo esse tipo de coisa lá. Não entra lá, que você entrou lá, você pega 500 mil vírus, só de entrar. Tanto que tem essas coisas, você pega 2 mil cavalos de Troia, o hacker destrói essas contas, você acaba com essa vida. Você tem que entrar em computador separado, você tem que saber de computação. Tem que saber lá, para você poder se proteger. Mas você vê o que acontece, eu acho que não acontece, mas acontece. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, além do Senhor, deve ser completamente destruído, que é a idolatria. Você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então é importante, ó. Se a gente for estrangeiro, não oprima o estrangeiro também na sua terra, que era comum oprimir o estrangeiro. Até hoje, né? Lá nos Estados Unidos, que eles falam com brasileiro, né? A não ser que você seja uma pessoa importante lá mais de bem que vai do Brasil para lá, eles se tratam bem. Mas em outros países, vai na Europa. A Europa é muito xenófoba. Você é de outra nação, eles já vira torto para você já. Porque, principalmente se você for brasileiro, né? Quem sabe a situação que está no Brasil, felizmente eu também sei a situação que está. E outra, não maltratar a viúva nem o órfão, tem pessoas que eram protegidas lá. Minha ira se acenderá. Se você tratar mal esse tipo de pessoa, que é pessoas mais excluídas da sociedade, ó, Deus falando, minha ira se acenderá contra você e eu matarei. A Deus, suas mulheres serão viúvas e seus filhos ficarão sem o pai, ou seja, eu vou matar você, se você oprimir o órfão e a viúva. Se você emprestar dinheiro a algum pobre dentre meu povo, não deverá lidar com ele como faria o credor, ou seja, aqui fala para você não cobrar juros das pessoas necessitadas. É claro que ninguém hoje em dia segue isso, né? Infelizmente. A pessoa está necessitada, geralmente ela vai fazer um empréstimo. Quem faz empréstimo? Quem está precisando, rico faz empréstimo? Claro que não. Rico empresta. A pessoa que tem muito dinheiro empresta. O que acaba acontecendo? A pessoa não tem muito dinheiro faz empréstimo porque ela não tem dinheiro. Aí bota juros lá em cima, né? Aí a pessoa fica pagando pro resto da vida. Morreu, tá pagando ele. E Deus fala, não, faça isso, porque a pessoa é necessitada, empreste sem juros. Para a pessoa necessitada. A pessoa que tem condição de pagar você depois, você empresta normal, cobra juros. A pessoa que não tem, se você tomar o casaco dela como garantia, né, que geralmente pegar um penhor, que é uma garantia que você vai pagar, deverá restituí-la até o pôr do sol, pois se trata de uma única roupa. Ele precisa dela para cobrir o corpo, porque ele é necessitado. O que mais ele possui para cobrir-se? Além disso, se ele clamar a mim, eu ouvirei. Olha lá. Pessoa compassiva. Você não deve amaldiçoar a Deus e não deve amaldiçoar um líder do seu povo. Ai, mas a Dilma dá uma coceira na língua, Lucas. Não amaldiçoa. Abençoa, solta palavras de bênção. Eu sei que ela dá coceira na língua, dá mesmo? Todo mundo. Mas abençoa, ora por ela. Não deve amaldiçoar o líder do seu povo. Você não deve adiar a oferta da colheita de grãos, né? Você deve ser meu povo especialmente sagrado. Portanto, não comam carne despedaçada para animais do campo, cadáver que acha no caminho, né?
Em vez disso, lance-nas aos cães, os cães que comem. Você não deve repetir falso boato. Dá uma corridinha aqui, senão não dá tempo. Você não deve repetir falso boato ali da... Sair espalhando mentira. Isso aí não precisa nem falar, né? Se você deparar com o jumento perdido do seu vizinho, vai lá e ajude. Pertencente a alguém que o odeia. Não passe de largo, ajuda a livrar-se dela. Ou seja, ajuda. Então, o animal daquele que te odeia. Ame o seu inimigo. Não negue justiça a ninguém pelo fato da pessoa ser pobre. Deus sabe como que é o ser humano, por isso que ele botou essas leis. Mantenha-se longe da fraude, não cause morte do inocente e do justo. Eu não justificarei o ímpio. Não receba suborno. Pois o suborno cega quem tem visão clara e subverte a causa do justo. Não recebe suborno. Já ouvi falar de muitas pessoas que até pagavam para passar de ano em muitos lugares. Não passou, ou quem era bolsista repetia de ano. Quem tinha dinheiro dava suborno para os diretores. Já ouvi muito caso disso. Política tem muito disso, subornos. E essa parte que eu vou deixar para falar para achar que é da semeadura por 6 anos, no sábado. E aqui, ó, que a gente leu semana passada. Faça-me uma festa 3 vezes ao ano, que é a Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculo. Essas são as 3 principais festas que Deus manda guardar. Ali. Vou parar por aqui, é bastante coisa. Você vê que é mais comprida essa porque é vários assuntos. Por isso que eu tentei dar o máximo. Aqui os irmãos leem o resto em casa. Depois aqui Deus vai falar com Moisés e confirmar tudo. Aí semana que vem a gente vai estudar sobre o tabernáculo. Tabernáculo. Na próxima semana. Talvez eu não esteja aqui que eu vou fazer exame de proficiência de inglês. Então não sei se eu vou estar aqui. Mas Deus estará com vocês aqui. Amém? Vocês vão estar estudando também. Vamos orar, irmãos? Perdão pelo horário. Para achar que foi cumprido. Senhor, nosso Pai, Senhor Jesus é poderoso, abençoa, Deus, a cada um que está aqui, ó Pai, que continua ouvindo a Tua Palavra, Deus, aqueles que se vão também para os seus lados, o Senhor abençoa, dê graça e vitória a cada um, ó Deus, que o Senhor possa estar dando da Tua graça e guardando a vida de cada um, ó Deus, todos os dias, e fica conosco também, que vamos ficar para a segunda parte, abençoando a nossa vida, e que nós possamos dar o melhor para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים